Bom dia, pessoal. Estou começando com o tópico 1 da modalidade B para o preparatório das Olimpíadas. Esse tópico ele aborda soluções, dentro disso classificação, propriedades e preparação, diagramas de solubilidade, unidade de concentração, diluição e misturas e titulometria. Num primeiro momento, vamos falar um pouquinho das dispersões. As soluções elas se encaixam dentro das dispersões. Então, dispersão é um sistema no qual uma substância, sob forma de pequenas partículas, vai se distribuir de maneira uniforme por toda a extensão de uma outra substância. A classificação ela vai ser de acordo com o tamanho das partículas, ok? Então, no nosso caso de estudo principal é a solução, que é considerado um sistema homogêneo, onde as partículas vão ter um diâmetro menor do que 10 a menos 7 centímetros. Depois disso, a gente tem as dispersões coloidais e as suspensões, que são dispersões com um tamanho de partículas maiores em comparação com a solução e já são classificadas como misturas heterogêneas. Ok? Porque num microscópio, num sistema que consegue ampliar, a gente vê essas partículas dispersas no meio dessa dispersão. Aqui temos alguns exemplos, né? Então, na primeira imagem, podemos observar uma suspensão, onde a gente observa visualmente a turbidez do sistema. A turbidez ela já é um indicativo de que esse sistema não é homogêneo e não se trata de uma solução. E quando a gente consegue observar claramente essa turbidez, a gente tem as suspensões, que são as dispersões com partículas maiores, ok? Diminuindo um pouquinho a partícula, a gente pode observar aqui no canto direito o efeito Tyndall de uma dispersão coloidal, que é esse espalhamento que a gente observa da luz quando a gente tem essa dispersão coloidal, ok? E, por fim, a gente tem aqui no meio um exemplo de uma solução, que a gente pode ver que ela é bem límpida, e mesmo que a gente incida uma radiação, a gente não consegue ver esse espalhamento da radiação que acontece quando a gente tem dispersões coloidais, como é o caso da gelatina incolor em água. Então, aqui a gente tem exemplo de algumas dispersões coloidais do dia a dia, ok? Quando a gente fala em fase dispersante, é o meio no qual as partículas estão espalhadas, estão organizadas, e a fase dispersa são essas partículas, ok? Então, aqui basicamente é a classificação da fase, né? Qual é o estado físico dela. Então, no caso da fumaça, a gente tem uma fase dispersante gasosa, que é o ar, e a fase dispersa sólida, ok? E aí a gente ainda tem um nome técnico desse tipo de dispersão, que é um aerossol sólido. No sorvete, a fase dispersante ela é sólida e a fase dispersa é líquida. Então, a gente pode observar outros exemplos, a neblina no dia a dia, a maionese também, que é uma emulsão. Vocês, na necessidade, podem pausar, ler com calma o que está disposto nos slides e continuar para o seguinte, ok? Então, aqui são outros exemplos, o rubi, espuma de sabão, o queijo também é considerado uma dispersão, nesse caso com o nome técnico de gel, o carvão de lenha também, que nesse caso é uma espuma sólida. Então, basicamente agora especificando a respeito de soluções, as soluções elas vão ser as misturas homogêneas, então qualquer mistura homogênea é chamada de solução, independente do estado físico dela, seja uma mistura sólida, líquida ou gasosa. Então, exemplo de sólida, as ligas metálicas. De líquida, se a gente misturar, por exemplo, água e etanol, ou água e sal, onde a fase final vai ser líquida, e a gasosa, que o próprio ar é um exemplo de solução, ok? Então, alguns termos bastante utilizados quando a gente trabalha com soluções, por exemplo, dissolver, que ela é referente ao ato, né,
de misturar uma substância na outra, e ela se refere à capacidade de uma substância de se misturar em outra, formando então uma solução. Temos também os termos soluto e solvente, que vão ser muito frequentes nesse capítulo, nesse tópico. No caso do solvente, é a substância que é capaz de dissolver a outra, é aquela que vai estar em maior quantidade. A água é considerado solvente universal, ok? E quando a gente tem uma solução com água como solvente, a gente chama essa solução de solução aquosa. O soluto é a substância que é dissolvida no solvente, ok? Nesse caso, ela geralmente é a substância que se encontra em menor quantidade. Então, aqui do lado, só um esqueminha do resumindo o que foi falado até agora. Então, uma mistura homogênea, ela também pode ser chamada de solução, ok? Essa solução, ela é constituída por dois tipos de substâncias, os solutos e o solvente, ok? Eu posso ter mais de um soluto dentro de uma solução, e o solvente, ela pode ser uma mistura de diferentes solventes. É bem comum que dentro do solvente a gente utilize água, ok? E, no caso, quando a gente tem as soluções com água, a gente chama elas de soluções aquosas. Por fim, uma propriedade bem importante quando a gente trabalha com soluções é a solubilidade. A solubilidade, ela vai expressar a quantidade de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água a uma dada temperatura, ok? Então, ela é uma propriedade que ela é diretamente relacionada com a temperatura. Se eu vario a temperatura, eu vario a solubilidade de um composto. E ela vai indicar, então, a quantidade máxima de soluto que eu consigo colocar em uma solução para ainda formar uma mistura homogênea com determinado solvente, tá? Para expressar a solubilidade, a gente tem o que a gente chama de diagrama gráfico de solubilidade, que a gente observa à direita do slide. E esse gráfico, ele expressa a solubilidade de uma determinada substância em função da temperatura de determinado soluto. Então, para sintetizar essa informação, a solubilidade de sólidos em água geralmente aumenta com a aumento da temperatura, não é regra, mas é uma tendência bem forte. E a solubilidade de gases em água geralmente diminui com o aumento da temperatura. Bom, todo mundo já abriu garrafa de refrigerante em casa e tende a guardar ela dentro da geladeira para não perder o gás. E isso está em total acordo com a solubilidade de gases. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação das moléculas do gás e elas tendem a escapar mais facilmente para a vizinhança, né? Então, porque a solubilidade de gás diminui com o aumento da temperatura. Então, aí como exercício, qual é a solubilidade do nitrato de potássio a 60 graus Celsius? Olhando aqui essa curva, esse azul escuro, curva do nitrato de potássio, tá? Segunda pergunta é, quanto seria possível solubilizar desse sal em 200 gramas de água na mesma temperatura? Então, primeira solubilidade a 60 graus Celsius. Eu tenho que olhar aqui no gráfico onde é que está 60 graus Celsius e ver onde é que essa temperatura dá na curva, ok? Vocês vejam que é nesse ponto. Então, a solubilidade dele vai ser 110 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Então, eu consigo colocar 110 gramas desse soluto em 100 gramas de água. Quanto seria possível solubilizar desse sal em 200 gramas de água na mesma temperatura? Bom, se eu tenho o dobro de água, consequentemente eu consigo solubilizar o dobro de soluto. Então, 220 gramas de nitrato de. Eu posso classificar a solução, as misturas, em 4 opções, tá? Então, eu tenho uma solução saturada, que vai ser a mistura homogênea ali, onde a quantidade de soluto equivale à quantidade máxima dele para ser solubilizado naquela quantidade de água. Então, um exemplo, uma solução de 110 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 60 graus Celsius.
Essa solução é considerada uma solução saturada porque tem essa quantidade máxima de nitrato de potássio que eu consigo colocar. Solução saturada com um corpo de fundo. A mistura como um todo é uma mistura homogênea, no qual ela vai ser composta por uma solução saturada, ou seja, uma solução com a quantidade máxima de soluto solubilizado, e o excesso de sal que se tem, ele vai se encontrar como corpo de fundo, ou seja, ele vai ser um sólido no fundo desse recipiente. Exemplo, uma solução de 110 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, e além disso, mais 10 gramas de nitrato de potássio precipitado no fundo do recipiente, sendo que a temperatura do sistema é 60 graus Celsius. Solução insaturada é aquela solução na qual ainda daria para colocar mais soluto e manter uma mistura homogênea, ou seja, a quantidade de soluto colocada é inferior à quantidade máxima que eu consigo colocar. Exemplo, uma solução de 60 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, ou seja, tenho 60 gramas, que é menor do que a solubilidade do nitrato de potássio nessa temperatura. E por fim, eu tenho uma solução supersaturada, que no caso vai ser uma mistura homogênea, sendo que a quantidade de soluto solubilizado ela é superior à solubilidade do soluto. Ou seja, eu tenho mais do que essa quantidade máxima que eu consigo colocar, consigo solubilizar. Nesse caso, uma solução, por exemplo, de 150 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Essa não é uma solução estável, porque ela está com mais soluto do que aguentaria, e qualquer perturbação no meio vai fazer com que esse excesso de sólido precipite. Seja encostar nele, fazer alguma agitação, entrar em contato com o recipiente com uma temperatura um pouquinho inferior, qualquer perturbação no meio vai fazer o excesso de sólido precipitar. Então, um exercício aí para vocês fazerem. Nos próximos slides tem a solução para depois vocês observarem, ok? Então, espero que tenham aproveitado. Então, agora um ponto importante também é falar um pouquinho sobre o preparo de soluções, né? Então, num primeiro momento, apresentar aqui os materiais para medida de volume. Então, principalmente que são utilizados para medir as quantidades e preparo de solução, a gente pode falar da proveta, tá? Ela é mais precisa que um becker para medida de volume. Um becker ele não é utilizado para medir volume, ok? A gente tem as pipetas. A pipeta volumétrica, que é essa que está apresentada aqui, ela é o melhor instrumento para a gente medir volume quando a gente quer fazer preparo de soluções com precisão. Ela mede um único volume, então, por exemplo, essa aqui é de 50 ml, é o único volume que eu consigo medir. Quando a gente tem que medir volumes quebrados, que a gente não tem uma pipeta volumétrica para medir esse volume, a gente utiliza as pipetas graduadas, que não é apresentado aqui, mas ela é muito similar a essa, só que ela tem a graduação de marcação dos volumes, assim como tem na proveta, ok? O preparo de solução ele é feito dentro de um balão volumétrico, então se eu quero preparar, por exemplo, uma solução de 250 ml, eu tenho que usar um balão especificamente de 250 ml, onde essa marcação apresentada aqui indica aonde eu tenho que chegar com o volume de solução para ter esses 250 ml. Tem também o Erlenmeyer. O Erlenmeyer ele é utilizado para titulação, que a gente vai ver mais para o final desse tópico, ok? Então a gente consegue agitar a solução que tem dentro. O Becker ele pode ser utilizado principalmente para pesagem e o preparo inicial da solução. E a gente tem a bureta, que ela é utilizada também na titulação.
Então, ela é graduada, tem uma torneira onde a gente abre e consegue medir o volume que está sendo gotejado em um outro recipiente. Então, para preparar uma solução, a gente precisa inicialmente pesar a substância química. Nesse caso, eu quero preparar uma solução de 80 gramas de soluto, que no caso é o NaOH, em uma solução ali de 1 litro, no caso, 1 litro de solução. Então, eu peso numa balança essa quantidade de soluto, ok? Aqui ele indica uma placa de Petri, mas não é a vidraria mais adequada para pesagem. É melhor utilizar um vidrorrelógio ou o próprio Becker, principalmente por ser uns 80 gramas. Esse sólido ele pode ser transferido para dentro do balão ou em um becker a gente pode adicionar uma certa quantidade de água para já solubilizar esse soluto e transferir essa solução mais concentrada para dentro do balão. E depois esse volume que a gente adiciona é inferior ao total da solução e a gente só completa esse balão até a marquinha ali de aferição, ok? Então, completando com a água, a gente tem ali 1 litro de solução, se a gente pega um balão volumétrico de 1 litro, com massa de soluto de 80 gramas. Lembrando que quando a gente prepara uma solução, a gente deve armazenar num frasco rotulado, ok? E tampado. Tampado para não ter contato com o meio externo, que pode contaminar a solução, ou dependendo da solução, te contaminar, e rotulado para indicar todas as informações referentes àquela solução para que outra pessoa possa utilizar ou saber o que tem lá dentro, caso necessite tomar alguma medida, seja de segurança, para descarte, por exemplo. Um dos itens que aparece no rótulo é a concentração da solução. A concentração da solução ela é a linguagem matemática que a gente utiliza para representar quantitativamente os componentes da solução. Então, qual é a quantidade de soluto que eu tenho em determinada quantidade de solvente? É isso que a concentração expressa. Então, agora a gente pode começar a falar mais especificamente sobre o estudo de concentração de soluções. E vamos iniciar pela concentração comum, que é a concentração que vai trazer a relação da massa de soluto dissolvida e o volume da solução. Então, para determinar a concentração comum de uma determinada solução, é só fazer a divisão entre a massa de soluto presente na solução e o volume da solução. Geralmente, essa concentração é expressa em gramas por litro. Então, essas são as unidades que a gente deve utilizar na equação. Então, massa em gramas, volume da solução em litros. Eventualmente, a gente pode encontrar outras unidades para expressar a concentração. Qual é o solvente dessa solução? O solvente a gente pode analisar pelo AQ que tem entre parênteses. Sempre que a gente tiver esse AQ entre parênteses, isso quer dizer que o meio é aquoso. A gente vai observar essa representação tanto em soluções quanto muitas vezes em reações químicas. Por exemplo, reações ácido-base, é muito comum a gente representar por AQ, que quer dizer que aquelas espécies, principalmente os íons, estão em meio aquoso. Então, o solvente, água. Qual é o soluto? O soluto está representado aqui em cima, no frasco escrito, que é o NaCl. E nome segundo o IUPAC, cloreto de sódio. Quando há um soluto em cada litro quanto há de soluto em cada litro de solução? Bom, a concentração é 9 gramas por litro. Isso quer dizer que existe 9 gramas em 1 litro de solução. Portanto, em 1 litro de solução vai ter 9,0 gramas de NaCl. Outra, quantos miligramas de soluto há em cada ml de solução? Bom, 1 ml é uma milésima parte de 1 litro. Então, se eu pegar uma milésima parte de 1 litro, eu vou ter também uma milésima parte disso em relação à quantidade de soluto.
Se a 1/1000ª parte disso, seria 0,009 gramas. Divide isso aqui por 1000. Ou, em miligramas, 9 miligramas, já que miligrama é igual a 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, 9 miligramas, ok? Como pode ter sido preparada essa solução? Bom, então, se a gente for preparar 1 litro dessa solução, a gente teria que pegar o NaCl, pesar 9 gramas, poderia ser em 1 becker, ok? Jogar um pouquinho de água para dissolver esse NaCl, transferir para um balão volumétrico de 1 litro, ok? E depois avolumar, completar esse volume até a linha lá da marcação do balão para ter um total de 1 litro de solução. Então, mais uma questão aí para resolver. O carbonato de sódio é usado na fabricação de diversos produtos, como vidro, sabão e remédios. Aí, a primeira parte da questão fala a respeito da massa necessária desse composto para preparar 50 ml de solução 20 gramas por litro. Significa que em cada litro eu tenho que ter 20 gramas de carbonato de sódio. Mas nesse caso eu só quero preparar 50 ml dessa solução, ok? A segunda parte da questão, que envolve um outro tipo de concentração que a gente ainda não viu, a gente vai resolver mais para frente. Existem duas formas da gente resolver. Uma é utilizando a própria fórmula para cálculo de concentração comum. Então, como a gente vê que a unidade é gramas por litro, a gente está falando em concentração comum. Então, para preparar 50 ml de uma solução 20 gramas por litro, anotando os dados que a gente tem do enunciado. C, que é a concentração, 20 gramas por litro. 20 gramas por litro, como está aqui no enunciado. Volume da solução, 50 ml. Como eu falei, como a concentração é dada em gramas por litro, a gente precisa representar um volume em litros, ok? Então, substituindo esses valores dentro da equação, a gente tem que a concentração é 20 gramas por litro. Isso vai ser igual à razão entre a massa do soluto, que é o que a gente quer saber, pelo volume de solução que a gente já anotou anteriormente, que a gente tirou lá do enunciado, 0,05 litros. Passa esse 0,05 que está dividindo, multiplicando por outro lado. Temos então que a massa do soluto vai ser 20 gramas por litro vezes 0,05 litros. Fazendo a análise das unidades. Tem um litro dividindo aqui e tem um litro multiplicando, cai fora. Sobra só a unidade de grama na minha resposta. Então, 20 vezes 0,05 dá 1 grama, ok? Então, a massa de carbonato de sódio para preparar a primeira solução é 1 grama. Outra forma de resolver é através de regra de 3. Então, a gente consegue estabelecer uma simples relação. A concentração de 20 gramas por litro quer dizer que a gente tem 20 gramas de soluto em 1000 ml ou 1 litro de solução. Como regra de 3, a gente tem a massa do soluto, que a gente quer saber, existente numa quantidade de 50 ml. Eu posso estabelecer a relação direta através de ml, desde que eu use ml em cima e ml embaixo, ou litro, usando litro em cima, litro embaixo, ok? Aí fica a critério de vocês. Fazendo essa regra de 3, eu multiplico o cruzado, então eu vou ter 1000 vezes m igual a 20 vezes 50, tá? Passo o 1000 que estava multiplicando a massa dividindo, fazendo esses cálculos eu vou chegar de 1 grama de carbonato de sódio para preparo da solução. Independente de usar regra de 3 ou a própria fórmula de cálculo de concentração comum, o resultado deve ser o mesmo. Então, algo que é importante é a diferença entre concentração comum e densidade. Se a gente olhar ambas as fórmulas, a gente está relacionando a massa com volume, seja na concentração comum, seja na densidade. Mas a gente pode ver que, embora o volume que a gente esteja tratando em ambas seja o volume da solução,
a massa são de coisas diferentes. Na concentração, é específico a massa de soluto que eu tenho naquela solução. Então, é um dos componentes da mistura. Enquanto a densidade, eu estou me referindo à massa do todo, daquela quantidade de solução específica. Então, na concentração comum, a massa do soluto é só uma pequena parte do que tem lá dentro, e a densidade é a massa total da solução, então é o todo. Seja, a densidade vai ser sempre um valor maior do que o valor da concentração comum, e eles medem coisas diferentes. Concentração comum, quantidade de soluto dissolvido em determinado volume de solução. Densidade, massa de um determinado volume ocupado por uma amostra. Então, aqui a gente tem um exercício, ok? Um frasco contém o seguinte rótulo. Então, tem a informação aqui que é uma solução de ácido sulfúrico em meio aquoso, então o solvente é a água. A concentração dessa solução é de 165 gramas por litro, ou seja, a cada litro de solução eu tenho 165 gramas de ácido sulfúrico, e a densidade da solução é de 1,10 gramas por centímetro cúbico, ou seja, cada ml de solução, se eu pesar ele, se eu colocar numa balança, essa solução vai ter 1,10 gramas, ok? Então, na letra A, ele quer saber qual é a massa de 1 litro dessa solução. Se ele quer saber a massa da solução como um todo, eu vou relacionar isso com a densidade dessa solução. Eu vou usar a fórmula de densidade no cálculo, ok? A densidade que ele apresenta aqui é em gramas por centímetro cúbico. E o volume da solução que ele diz é de 1 litro. Então, primeiramente, eu tenho que saber quanto é que 1 litro representa em centímetros cúbicos. Olhando aqui na lateral direita, eu tenho que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ok? Então, pensando nesse 1 litro de solução que eu tenho, 1 litro é equivalente a 1000 ml e, portanto, é equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Agora sim, eu posso botar os valores na fórmula e determinar a massa da solução. Então, eu tenho ali que 1,10 é igual à massa da solução dividido por 1000 centímetros cúbicos. Passo esse valor que está dividindo, multiplicando para o outro lado, e eu vou ter 1,1 vezes 1000, ou seja, 1.100 gramas, correto? Se eu quiser representar isso em quilos, 1,10 quilogramas. Agora, ele quer saber na B qual é a massa de ácido, no caso o ácido sulfúrico H2SO4, presente em 1 litro dessa solução. Então, nesse caso, ele quer saber a quantidade de soluto, e isso é relacionado dentro da grandeza concentração comum, ok? Como é 1 litro de solução, basta eu olhar para o valor de concentração que ele já diz a quantidade por litro. Então, são 165 gramas em 1 litro de solução. Na letra C, ele pede qual é a massa de água em 1 litro dessa solução. Lá na A, a gente já tinha calculado a massa total de 1 litro de solução, que era 1.100 gramas, certo? Desses 1.100 gramas, que é a massa de 1 litro, a gente sabe pela concentração comum que 165 gramas são de ácido sulfúrico. O restante é referente à quantidade de água em solução. Então, para saber a quantidade de água, eu pego a massa total da solução menos a quantidade que é referente ao soluto. Então, eu tenho 1.100 gramas menos 165 gramas. Isso resulta em 935 gramas de água. Então, nessa questão, ele fala que a presença de 3 vezes 10 a menos 3 gramas de etanol por mililitro de sangue em geral causa intoxicação. Considerando que o volume total de sangue de um adulto é na ordem de 7 litros, quantos gramas de etanol aproximadamente devem estar presentes no sangue para causar intoxicação? Então, o máximo que eu posso ter de etanol é 3 vezes 10 a menos 3 gramas por mililitro. Só que eu não tenho 1 mililitro de sangue no corpo, tenho
7 litros. Pode ser através da fórmula de concentração comum, que nem a gente fez no exercício anterior também. Então, a concentração comum que a gente tem, usando as unidades do enunciado, é de 3 vezes 10 a menos 3 gramas de etanol por mililitro, então por ml, ok? Só tirei os valores de lá. Volume da solução, 7 litros. Como eu tenho a concentração em gramas por ml, para eu poder calcular essa massa, eu preciso transformar o volume de solução, ou seja, o volume de sangue, de litros para ml. Então, 7 litros equivalentes a 7.000 ml. Então, substituindo na equação, vou ter 3 vezes 10 a menos 3 igual a massa do soluto, que é o que eu quero saber, dividido por 7.000 ml. Passo 7.000 multiplicando e vou ter como resultado 21 gramas de etanol no sangue, ok? Por regra de 3, também posso estabelecer num lado a grandeza, que é a massa do soluto, e do outro lado o volume da solução para correlacionar. Então, eu sei pelo enunciado que 3 vezes 10 na menos 3 gramas de soluto devem existir em 1 ml de sangue para ter intoxicação. Então, se eu tenho 7.000 ml, qual vai ser a massa necessária para ter a intoxicação? Multiplico o cruzado, então massa vezes 1, que dá massa, é igual a 7.000 vezes 3 vezes 10 a menos 3, resultando nos mesmos 21 gramas obtidos através da fórmula. Aí, o que for melhor para vocês para utilizar. Agora, além da concentração comum, a gente tem a concentração molar, que também é chamado de molaridade. Ela é bastante utilizada no laboratório, ok? Então, ela é o quociente, ou seja, a razão, entre o número de mols do soluto. Então, ao invés de ser a quantidade em massa do soluto, a gente está falando em a quantidade de matéria, a quantidade de mols do soluto e o volume da solução em litros. Então, a molaridade vai ser expressa em mol por litro, e esse mol litro na menos 1, ele só é outra forma de escrever, ok? Mas significa a mesma coisa, mols por litro. Então, vai ser a relação, preciso saber aqui o número de mols e a massa molar, então, da espécie, ok? Então, eu tenho aqui que a molaridade ela é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução expresso em litros. Lembrando que o número de mols ele pode ser calculado a partir da razão entre a massa do soluto e a massa molar dele, ok? Lembrando que essa massa molar sai lá da tabela periódica, então depende da composição desse soluto. Então, vamos supor que eu tivesse um soluto que é H2, a molécula de H2. Lá na tabela periódica, a massa molar do hidrogênio é 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, seria 2 gramas por mol, ok? Então, vai depender dos átomos que compõem essa substância para calcular essa massa molar. Então, eu posso, lá no número de mols da equação, substituir diretamente por massa em massa molar. Então, se eu for expressar direto em relação à massa do soluto e à massa molar, eu reescrevo a equação como aparece aqui embaixo. Então, a molaridade ela vai ser a razão entre a massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto vezes o volume da solução, sempre lembrando que ela é expressa, esse volume é expresso em litros. Então, só lembrando que às vezes algumas grandezas elas podem ser expressas de formas diferentes. Então, por exemplo, massa molar, que a gente representa aqui por mm, muitas vezes vocês vão encontrar representados por ppm, que é peso molecular, ok? E algumas vezes ainda pode aparecer como m. Eu não indico muito a utilizar esse último, porque ele pode ser confundido com o próprio m da molaridade. Molaridade.
Em alguns lugares vocês vão encontrar com esse M maiúsculo dessa forma, em outros lugares com esse M mais desenhado aqui, ok? Então, esse slide aqui é só para representar mais ou menos a formação de soluções com materiais caseiros, o quanto isso representaria em termos de mol. Então, por exemplo, 3 colheres de café de NaCl, então aquela colherzinha menor, ela corresponde a aproximadamente 5,85 gramas. Considerando a massa molar do NaCl como 58,5, isso representa cerca de 0,1 mol desse sal, ok? Então, se eu pegar essas 3 colheres e juntar com 1 litro de água, eu vou ter uma solução de NaCl, sal de cozinha, de aproximadamente 0,1 mol por litro. Para fazer uma mesma solução de açúcar, usando 1 litro de água, veja que a massa molar é muito maior, certo? Então, eu vou ter que adicionar muito mais colheres para ter uma massa que represente 0,1 mols. Então, eu teria aproximadamente 21 colheres de açúcar, que resulta em 34,2 gramas, para ter a mesma quantidade de matéria, que do NaCl, 0,1 mol. Misturando essas 21 colheres de café com 1 litro de água, a gente teria uma solução de aproximadamente 0,1 mol por litro de açúcar. Então, agora sim, a gente pode retornar para a questão que a gente tinha já feito o cálculo de concentração comum e partir para a parte que tem cálculos relativos à concentração molar. Então, a segunda parte pede a massa necessária de carbonato de sódio para preparar 100 ml de uma solução 0,25. Então, lembrando que a gente já tinha calculado a concentração comum e chego a 1 grama de soluto, ou seja, a gente tem a resposta C e D como opções. E agora a gente partiria para o cálculo da massa para preparar a solução de. Então, tirando os dados do enunciado e também outros que a gente precisa obter através da tabela periódica, a concentração molar do enunciado diz que é 0,25 mol por litro. Volume da solução, 100 ml. Em litros, 0,1 litros, ok? Massa do soluto eu tenho. O que eu não tenho para fazer o cálculo segundo a equação é a massa molar do soluto. Para isso, eu preciso saber qual é o composto carbonato de sódio. Então, eu posso ver ele representado aqui. É o Na2CO3, ok? Para calcular a massa molar desse sal, eu somo as massas que são apresentadas como massa molar na tabela periódica. Sódio, 23, 2 átomos, então 2 vezes 23, mais 12 referente ao carbono, mais 3 vezes 16 referente aos 3 oxigênios. Isso resulta numa massa molar de 106 gramas por mol. Substituindo esses valores na equação, temos que 0,25 vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume, 0,1 litros. Passo multiplicando o 106,0 e o 0,1 litros para o outro lado. Tenho o produto, então, de 0,25 vezes 106 vezes 0,1. E, com isso, eu tenho uma massa de soluto de 2,65 gramas de carbonato de sódio. A resposta dessa questão é a letra C. Na primeira solução, 1 grama e na segunda solução, 2,65 gramas. Rapidinho para a gente finalizar a parte de concentração molar, a respeito da concentração de íons em solução. Muitas vezes, quando a gente tem soluções de sais, a gente não precisa saber a concentração do sal em específico. Para a gente é mais interessante tratar da solução, da concentração dos íons em solução, que é isso que de fato a gente tem.
Por exemplo, quando eu coloco NaCl em água, o que eu vou ter? A dissociação do mesmo, ok? Ele vai se dissociar em Na+, e Cl-. A mesma coisa acontece se eu coloco o cloreto de cálcio em solução. Ele é um sal e ele vai se dissociar, formando Ca2+, e Cl-, os íons correspondentes, ok? Então, em relação à concentração desses íons na solução, ela vai estar diretamente relacionada com a concentração do sal, mas ela vai depender das quantidades desses íons na fórmula química desse sal. Então, por exemplo, NaCl, ele vai se dissociar em um Na+, só tem um sódio na estrutura, para um cloro, ok? Então, a proporção é 1 para 1 entre os íons e entre os íons e o sal. Portanto, a concentração que eu tenho de NaCl vai ser igual à concentração que eu tenho de Na+, e igual à concentração que eu tenho de Cl-. Mas em outras situações, como é o caso de CaCl2, eu já tenho, por exemplo, o cloreto como 2 unidades dentro do cloreto de cálcio. Então, quando ele dissocia, ele forma um único Ca2+, só que ele forma 2 Cl- para cada mol de substância, ok? Então, vamos supor, se eu tiver 1 mol naquele 1 litro de solução, considerando que a concentração é de 1 mol por litro, eu vou ter 1 mol na dissociação de cálcio 2+, porque só tem um cálcio na estrutura, só que eu vou ter o dobro de cloreto, ok? Porque eu tenho 2 cloros nessa estrutura. Então, ao invés de ter 1 mol em 1 litro de solução, eu tenho 2 mols em 1 litro de solução. Portanto, a concentração de Ca2+ vai ser igual à concentração de CaCl2, só que a concentração de Cl-. Outra forma de expressar a concentração é através do título e porcentagem. O título ele pode ser expresso através da relação de 2 grandezas diferentes, né? Então, primeiro, o título em massa, que ele vai ser a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, ok? Como a massa do soluto é sempre menor do que a massa da solução, um título ele vai sempre ter um valor menor do que 1. Então, ele vai ter um valor entre 0 e 1. O título em volume, a única coisa que muda é que agora a gente tem a relação entre volumes, volume de soluto e volume da solução, ok? Assim como o título em massa, esse título vai ter valor entre 0 e 1. A gente pode representar esse título em porcentagem, ok? Quando a gente falar tanto o título em porcentagem em relação à massa quanto em relação ao volume, é só multiplicar o valor do título por 100% e a gente vai ter ele expresso em porcentagem. Algumas vezes ainda é capaz de você encontrar o título em porcentagem de soluções na relação massa-volume, ok? E aí seria, no caso, a expressar em relação a 100 ml de solução. Quanto que tem em massa do soluto em 100 ml de solução? Esse seria o título em volume. Massa-volume. Então, aqui, 2 exercícios para a gente trabalhar. Então, primeiro está falando o rótulo da solução com essas classificações, com essas concentrações e concentração e densidade. Essa solução a gente já trabalhou em exercícios anteriores, que é de ácido sulfúrico em água, ok? Com concentração de 165 gramas de ácido sulfúrico por litro de solução e uma densidade de 1,10 gramas de solução por ml, por centímetro cúbico. Então, a gente já tinha feito o cálculo da massa de 1 litro de solução, que seria de 1,100 gramas, ok? Então, nesse caso, a gente sabe que 1 litro de solução tem 1.100 gramas. E a massa que a gente tem de ácido sulfúrico nessa quantidade de solução é de 165 gramas. Então, por regra de 3, a gente tem
100% da solução é a massa total da solução, que é 1.100 gramas, ok? A massa do soluto é 165 gramas. Quanto é que isso representa em porcentagem? 15%. Se usar a equação do título, é só a gente pegar 165, que é a massa do soluto, dividir pela massa do solvente, 1.100 gramas, isso vai dar 0,15, e para saber em porcentagem, multiplica por 100, então 15%. O outro exercício já é em relação a título, volume e volume, ok? Então, em 50 litros de ar seco e isento de poluentes, há 39 litros de gás nitrogênio. E aí ele quer saber qual é o título em volume do nitrogênio no ar. Então, pegando lá a fórmula para cálculo do título em volume, a gente tem a razão entre o volume do soluto, que é o nitrogênio, e o volume da solução. Então, 39 dividido por 50. Título da solução, 0,78. Se fosse expressar ele em porcentagem, era só multiplicar por 100 e a gente teria um título em porcentagem de 78%. Então, um textinho que é interessante, até principalmente nesse período de coronavírus, que é a questão das concentrações expressas para o álcool que a gente utiliza, ok? Então, algumas vezes a gente vai encontrar os graus INPM, que corresponde a uma porcentagem em massa, ok? Então, seria equivalente ao título em massa multiplicado por 100. E o graus GL, ele corresponde à porcentagem em volume. Então, a razão volume multiplicada por 100. Essa é a diferença, ok? Então, aqui tem o álcool que a gente encontra que é o 92,8 graus INPM. E o que ele quer dizer? Que 92,8% da massa de uma solução de álcool nessa concentração é de álcool em si, sendo completada com água. Então, vamos supor uma solução de 1.000 gramas. 92,8% é de álcool, então 928 gramas. O restante, que seriam 72 gramas, é de água, ok? Já em relação ao grau GL, é em relação à concentração de volume. Então, vocês podem ler com mais calma esse texto para poder compreender. Em relação ao álcool 70%, que é o utilizado, que é o adequado para utilizar para limpezas, para desinfecção, para matar, por exemplo, o coronavírus, é o 70%. Nesse caso, a gente está falando na relação massa-massa, ok? Então, seria equivalente ao graus INPM. Então, aqui tem um exercício. Então, uma solução de ácido clorídrico, HCl, a 10% em massa, tem densidade de 1,05 gramas por ml. Eu quero saber qual é a concentração dessa solução em gramas por litro, ou seja, a concentração comum, e em mol por litro, concentração molar. Então, primeiramente, solução 10% em massa de HCl significa que eu tenho 10 gramas de HCl a cada 100 gramas de solução, ok? Como eu quero calcular a concentração em gramas por litro, eu preciso saber qual é o volume que aqueles 100 gramas de solução representam. Para isso, eu tenho a densidade. Densidade igual a 1,05 gramas por ml, ok? Então, a densidade vai ser a massa da solução pelo volume da solução. O que eu quero saber é o volume da solução. Então, se eu tenho essa equação para densidade, se eu isolar o volume, eu tenho que ele vai ser a razão entre a massa da solução e a densidade. Massa da solução que eu tinha determinado ali em cima, 100 gramas, isso dividido por 1,05 gramas por ml, que é a densidade dessa solução. Portanto, aqueles 100 gramas de solução
eles vão ocupar 95,2 ml. Como a concentração é expressa em litros, é interessante já a gente fazer essa demarcação de que isso equivale a 0,0952 litros, tá? Então, só reescrevendo essa informação aqui de relação massa-massa para relação massa-volume, a gente vai ter que existem 10 gramas de HCl em 95,2 ml de solução, que é o volume daqueles 100 gramas de solução apresentados lá em cima. A partir daqui, a gente pode fazer o cálculo da concentração comum através da equação. Então, a massa do soluto, que a gente já tinha determinado, 10 gramas, ok? Em 95,2 ml, ou seja, 0,0952 litros. Faz a razão desses dois valores e a gente vai ter a concentração em gramas por litro de ácido clorídrico. Então, 105,0 gramas por litro. Agora, para determinar então a concentração em mol por litros, é necessário ainda saber a massa de soluto, o volume de solução em litros, igual ao que foi feito para a concentração comum, mas a gente precisa também da massa molar do soluto. Nesse caso, é a massa molar do hidrogênio mais a massa molar do cloro, 1 mais 35,5, resultando numa massa molar de 36,5 gramas por mol. Então, substituindo na equação, temos que 10 gramas dividido por 36,5 vezes 0,0952. Isso resulta em uma solução com uma concentração molar de 2,9 mol por litro. Mais uma última questão a respeito da parte de título. O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta, entre outras, a seguinte informação. Cada 100 ml de desinfetante contém 10 ml de solução de formaldeído 37%, volume e volume, que é a relação, então, entre volume de formaldeído por volume de solução, ok? A concentração de formaldeído no desinfetante em porcentagem volume por volume é. Então, para a gente questão, é importante a gente determinar qual é a quantidade de formaldeído naqueles 10 ml de solução referentes à solução de formaldeído 37% volume e volume, né? Então, no desinfetante tem 10 ml que é de uma solução de formaldeído 37%. Então, aquele 37% volume e volume quer dizer o quê? Que a cada 100 ml de solução, 37%, ou seja, 37 ml, é de formaldeído. Como a gente está trabalhando apenas com 10 ml dessa solução, então eu quero saber a quantidade de formaldeído nesses 10 ml, ok? Fazendo o cálculo, a gente chega numa quantidade de formaldeído de 3,7 ml, que no caso seria uma décima parte, já que eu estou trabalhando com uma décima parte de 100, aqui também eu vou ter uma décima parte de 37. Ok, então isso é a quantidade que tem naqueles 10 ml de solução de formaldeído. E esse é todo o formaldeído que vai ter nos 100 ml de desinfetante. Então, no desinfetante, todo o formaldeído presente é proveniente dessa solução 37%. Portanto, em 100 ml de desinfetante, a gente tem aquele 3,7 ml de formaldeído calculado anteriormente. Para saber o título volume no desinfetante, vai ser 3,7 ml de formaldeído dividido pelo volume total de desinfetante. A gente tem um título de 0,037. Se for o título em porcentagem, multiplica esse valor por 100 e a gente vai ter que o título em volume em porcentagem é de 3,7%, equivalente à opção B. Por fim, a molalidade, que é uma concentração menos utilizada, ela vai ser útil principalmente quando for trabalhar as propriedades coligativas, ok? Então, eu só vou trazer esse exemplo mesmo apresentado nesse slide para cálculo de molalidade.
Então, não confundir molaridade com molalidade. A molalidade é representada pela letra W e ela vai ser a razão entre a quantidade de soluto em mols, ok? Isso é equivalente ao que acontece na molaridade, só que agora, ao invés de a gente usar o volume em litros da solução, a razão é entre o número de mols do soluto e a massa de solvente, ok? E ainda, não é mais da solução, é do solvente, então atenção para isso, e em quilogramas especificamente. Então, por exemplo, tem uma solução que ela foi preparada misturando-se 2 mols de NaOH, ou seja, 80 gramas de NaOH, e 1 kg de água. Se é 1 kg de água, significa que essa solução ela tem que ter mais de 1 kg e mais de 1 litro, ok? Porque só a água já tem 1 litro, então ainda tem o volume referente aos 80 gramas de NaOH. A partir desses dados, eu só poderia calcular a concentração da solução se eu tivesse a densidade da solução formada. A gente não tem esse dado, então a molaridade a gente não consegue determinar, tá? Só a molaridade. O número de mols do soluto, como ele mesmo diz, são 80 gramas de NaOH, ou seja, 2 mols. Massa do solvente em quilogramas, 1 kg de água, então 2 mols dividido por 1 kg. Molalidade é de 2 mols por quilograma, também pode ser escrito 2 molal. Muitas vezes vocês vão encontrar lá na molaridade também, quando for falar, por exemplo, numa solução 2 mols por litro, vocês encontrarem ela representada como 2 molar. Hoje em dia não é mais muito indicado usar essa terminologia, mas às vezes ela ainda é apresentada em algumas questões. O próximo conteúdo que a gente tem que tratar dentro desse tópico 1 é do processo de diluição. Ele é um processo que consiste em acrescentar mais solvente a uma solução e, no caso, diminuir a concentração da mesma. Então, por exemplo, quando a gente faz um refresco em casa, a gente inicialmente coloca o pó em um recipiente e dissolve ele em água, certo? Então, esse é o processo de preparo de solução. Nesse caso, esse suco esse refresco que a gente preparou inicialmente, ele pode estar muito concentrado, ou seja, uma grande quantidade de soluto em determinada quantidade de solvente. Se a gente gosta desse suco mais fraco, a gente pode fazer um processo de diluição desse suco, que é diminuir a concentração do mesmo através da adição de mais solvente, no caso, a água. Dentro do laboratório, se a gente quer fazer a diluição de uma solução, a gente inicialmente pega uma alíquota de volume conhecido dessa solução, transfere para um outro balão, ok? Então, aqui a gente tem esse balão com essa alíquota e a gente adiciona a água, se ela for o solvente, até avolumar para o volume do balão que a gente está trabalhando, ok? Então, nesse caso, a gente tem uma solução de dicromato de potássio, K2Cr2O7, com uma concentração de 2 mols por litro. A gente pega 25 ml dessa solução com auxílio de uma pipeta volumétrica, transfere para o balão volumétrico, que nesse caso é um balão de 250 ml, e completa os demais 225 ml que faltam com água, ok? Então, esse seria o processo de diluição feito em um laboratório. Em termos microscópicos, o que a gente pode observar quando a gente tem uma solução antes da diluição, ela concentrada, e ela depois da diluição, ou seja, uma solução diluída. Então, no caso, na solução concentrada, eu tenho um maior número de partículas do solvente por volume da solução. Então, a gente pode ver que num pedacinho pequeno da solução eu tenho uma quantidade determinada de solvente, de soluto, e se a gente dilui ela e amplia uma região, a quantidade que a gente vai ter de soluto
vai ser menor. A gente pode observar que numa mesma região, por exemplo, a gente tem 8 partículas, na mais diluída a gente teria 4 partículas no mesmo volume. Então, quando a gente está trabalhando num laboratório de química, quando a gente faz diluições, a gente precisa saber para que concentração tem a solução final que a gente está preparando. Quando a gente prepara em casa um refresco e a gente vai diluir, é a nosso gosto. A gente dilui o suficiente para aquilo ficar bom para o nosso paladar. Num laboratório de química, a gente sempre trabalha com o quantitativo. Então, a gente precisa saber o quanto a gente está diluindo uma solução. Então, vamos supor, quando a gente pega uma alíquota de volume VI, sendo o I da solução inicial, né? Então, a quantidade de soluto não vai se alterar. Porque quando a gente for preparar a solução final, a gente vai preparar adicionando apenas solvente. Então, essa quantidade de soluto que a gente pega nessa alíquota vai ser a única quantidade de soluto existente nessa solução final, ok? Então, o número de mols que a gente pega nessa alíquota vai ser igual ao número de mols existente na nova solução. Então, é isso que eu tenho representado aqui. O mesmo eu posso falar em relação à massa. Se o número de mols é igual, a massa também de soluto é igual na solução, na alíquota inicial e na solução final que vai ser preparada. Ok? Lembrando da relação com a concentração, eu posso reescrever essa igualdade de números de mols de soluto na solução inicial e na solução final pelo produto entre a concentração, seja molar, seja comum, seja em título, vezes o volume dessa solução. Então, molaridade da solução inicial vezes volume da solução inicial vai dar o número de mols dessa alíquota. Então, esse volume é da alíquota que foi pega. E a molaridade da solução final vezes o volume preparado dessa solução final vai dar o número de mols existentes na solução final, ok? Então, para cálculo de diluição, eu sempre posso usar essas equações. Então, molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final, e eu posso substituir essa concentração molar por qualquer outro tipo de concentração. No caso do título, se for um título massa-massa, ao invés de ser o volume da solução inicial, tem que ser a massa da solução inicial. Então, aqui eu tenho um exercício de interpretação dos dados. Ele envolve a interpretação de modelos. A ilustração A representa 100 ml de uma solução aquosa de açúcar de cana, sacarose. E a ilustração B representa o sistema após adição de 100 ml de água, ok? Então, o que a gente pode observar é que a gente tem 15 esferas representando o soluto na A, e como a gente só está acrescentando água, na B a gente tem que ter a mesma quantidade de soluto, as mesmas 15 esferas, o que varia só é o volume de solvente. Então, nos modelos, as bolinhas representam, de modo mais correto, as moléculas do soluto e do solvente. Como eu falei, elas estão ali para representar as moléculas de soluto, ou seja, da sacarose. Tá? E até porque a gente pode observar que de uma figura para outra, essas são as partículas que não variam. Na B, as expressões diluído e concentrado só fazem sentido quando usadas para estabelecer comparação entre soluções. Aplique esses termos às soluções das ilustrações. Então, o termo diluído é utilizado para aquela solução que tiver menor concentração, e o concentrado, aquela que tiver maior concentração. Então, sabendo que as duas têm a mesma quantidade de soluto, aquela que tem o menor volume vai ser a mais concentrada, que eu tenho maior quantidade de soluto por volume, e a que tem o maior volume vai ser a mais diluída. Então, B diluída, A concentrada.
Enumere algumas situações do seu dia a dia em que a operação de diluição de solução é observada. Então, um exemplo é do próprio refresco, que a gente já citou. Em algumas situações, alguém pode não gostar de um café muito forte e prefere adicionar água para tornar ele um pouquinho mais fraco. Então, é uma diluição. Se a gente vai, por exemplo, fazer uma mistura para lavar uma salada água com água sanitária, que é hipoclorito de sódio, a gente pega aquela solução concentrada que a gente tem em casa e a gente dilui ela numa grande quantidade de água para não destruir a salada que a gente está lavando, por exemplo. Então, tem diversos exemplos no dia a dia onde a gente opera essas diluições de mais um exercício, ok? Então, em um frasco há uma solução aquosa de ácido sulfúrico com concentração inicial de 196 gramas por litro. O volume de 0,5 litros dessa solução foi transferido para um becker. Então, a alíquota da solução inicial é de 0,5 litros. E essa solução foi diluída, acrescentando-se 1,5 litros de água. Então, como solução, eu tenho, para a resolução, eu tenho uma solução inicial de 0,5 litros e eu acrescento mais 1,5 litros de água, ok? Então, se eu acrescento 1,5 litros de água a uma solução de 0,5 litros, a solução final vai ter 2 litros, ok? Então, substituindo os valores aqui na equação, a concentração comum da solução inicial, 196 gramas por litro, volume inicial, 0,5 litros, é igual à concentração final, que é o que a gente quer descobrir, vezes 2 litros, ok? Fazendo os cálculos, passando esse 2 dividindo para o outro lado, a gente vai ter que a concentração final é igual a 49 gramas por litro. Onde é que poderia estar o erro para esse tipo de questão? Esquecer que o volume final é a soma dos volumes e considerar aquele 1,5, por exemplo, como volume final da solução. Então, esse seria um erro que é relativamente comum para esse tipo de questão. Então, sempre se atentar a qual é o volume final de... Outra questão. Aquecem-se 800 ml de solução, 0,02 mol por litro, de fosfato de sódio, até que o volume de solução seja reduzido de 600 ml. A concentração molar da solução final é... Bom, dessa vez, como a gente está evaporando solvente, a gente está gerando uma solução mais concentrada, porque eu estou tirando o solvente e mantendo a quantidade de soluto, ok? Principalmente que fosfato de sódio é um soluto não volátil, então com o aquecimento a gente não vai perder esse soluto. Com isso, a gente já pode descartar as alternativas que fornecem valores de concentrações mais diluídas, como é o caso da A, da D, da E e da C. Ou seja, automaticamente a gente já sabe que a resposta tem que ser. Mas para cálculos, a gente vai usar o mesmo esquema que a gente fez para a questão anterior. Então, a minha solução inicial, ela tinha uma concentração de 0,02 vezes o volume, 0,8. Aqui a gente pode usar em ml, desde que a gente use o volume inicial em ml e o volume final em ml, ok? Então, nesse caso aqui, a gente pode usar em ml, desde que os dois volumes sejam em ml, porque aí a gente cancela ml com ml. Aqui, para resolução, a questão bota em litros mesmo. Então, 0,02 vezes 0,8, dados relativos à molaridade inicial e volume inicial. E, por fim, o que a gente quer calcular é a molaridade final. E o volume final da solução tem que se atentar que 600 ml é o que foi evaporado. Então, dos 800 ml iniciais, 600 foram evaporados. Restaram apenas
200 ml de solução. Então, esse é o volume final da solução. 0,2 se for em litro, 200 se for em ml. Fazendo todos os cálculos, passando 0,2 dividindo, a gente vai ter que a concentração molar final da solução é de 8 vezes 10 na menos 2, como eu já tinha previsto anteriormente, já que é a única alternativa que prevê uma solução mais concentrada do que a solução inicial. Se a gente fosse escrever em notação científica, 2 vezes na menos 2 mol por litro é o que equivale a esse 0,02 mol por litro. Número de mols por molaridade vezes volume, ok? Então, a gente analisa que, substituindo, a gente vai ter essa condição. Concentração da solução final vezes volume da solução final vai ser igual a concentração vezes volume da solução A mais concentração vezes volume da solução B, seja concentração comum, seja molaridade. Então, com base nisso, a gente pode simplesmente fazer o cálculo substituindo os valores. Então, a gente já tem que o volume final vai ser a soma dos volumes de A e B. Então, 3 litros, 1 mais 2, é igual a concentração de A, 196, vezes 1 litro, mais 98 gramas por litro, que é a concentração de B, vezes o volume de B, que são 2 litros. Fazendo todo esse cálculo, a gente tem que a concentração comum final da solução é de 130,67 gramas por litro. O mesmo cálculo pode ser feito para determinar a concentração molar dessa solução. O cálculo é o mesmo, então, caso você tenha interesse, você pode pausar o vídeo e dar uma analisada melhor nos valores apresentados aqui. Então, aqui ela tem já uma questão um pouco mais complexa, quando a gente mistura uma solução onde os solutos não são os mesmos. Então, por exemplo, a gente vai misturar 100 ml de uma solução aquosa 0,1 molar de KCl, 100 ml de uma solução aquosa 0,1 molar de cloreto de magnésio, MgCl2, e quer que calcule a partir disso as concentrações de K+, potássio, magnésio 2+, e Cl- nessa solução resultante. Então, lembrando que o que a gente tem na solução aquosa não são os compostos iônicos em si. A gente tem os íons que formam esses compostos dissociados. Então, a gente vai ter uma concentração específica de potássio, uma concentração específica de cloro e uma concentração específica de magnésio. A gente vai iniciar a resolução dessa questão a partir do cálculo de íons potássio presente na solução. Todo íon potássio proveniente da primeira solução, de KCl aquoso, certo? Com volume de 100 ml e molaridade de 0,1 mol por litro. A gente tem que pensar que o KCl se dissocia em K+, Cl-. Como a proporção é tudo 1 para 1 para 1, a concentração de íons K+ em solução ela vai ser igual à concentração do KCl em si, ok? Então, o número de mols de KCl ele vai ser igual a molaridade vezes o volume. Então, 0,1 vezes 0,1, que no caso é o volume da solução de KCl. 0,1 vezes 0,1 vai resultar numa concentração de KCl, uma quantidade de KCl em solução de 0,01 mol. Isso é igual ao número de mols de K+, ou seja, 0,01 mol de K+, nesses 100 ml. E isso vai ser a quantidade de K+ na solução final, ok? Porque não tem reação química acontecendo e a quantidade de íons de potássio é só proveniente dessa única solução. Considerando isso, a concentração molar de K+ vai ser o número de mols de K+ dividido pelo volume da solução final. O número de mols de K+ é 0,01 e o volume final é a soma dos volumes de cada uma das soluções. Então, 100 ml mais 100 ml, resultando no volume final de 200 ml,
convertendo para litro, já que a gente está trabalhando com concentração em mol por litro, um volume de 0,2, ok? Fazendo essa divisão, a gente tem que a concentração molar de K+ é igual a 0,05 mol por litro. Então, a gente já fica entre a alternativa A, C e E. Se a gente observar, para todas essas alternativas, a concentração de magnésio 2+ é a mesma. Então, a gente vai partir para o cálculo de íons Cl- para poder determinar qual é a alternativa correta e no final a gente faz o cálculo de magnésio 2+ só para comprovar. Então, para o cálculo de íons cloreto, a gente precisa de um pouco mais de atenção, porque a gente tem íons cloreto tanto no KCl quanto no cloreto de magnésio, MgCl2, ok? Então, inicialmente, vai determinar um número de mols de cloreto na primeira solução. Então, lembrando que a gente já tinha calculado o número de mols de KCl dessa solução a partir do produto do volume e da concentração molar, então 0,01 mols de KCl. Como a proporção é 1 para 1, o número de mols de Cl- também é 0,01 mol. Na solução final, essa quantidade não vai mudar, proveniente do KCl, porque não tem nenhuma reação química. E depois a gente tem o cloreto proveniente do cloreto de magnésio. As concentrações e volumes são os mesmos, então a quantidade de cloreto de magnésio em solução é também de 0,01. Mas agora muda a quantidade de cloreto proveniente dessa solução. Porque dentro do cloreto de magnésio a gente tem 2 íons cloretos para cada íon, para cada composto ali de MgCl2, ok? Então, a gente vai ter o dobro de cloreto em comparação à quantidade que a gente tem de cloreto de magnésio. Por isso, o número de mols de cloreto nessa solução é 0,02 mols. Como a gente está... Então, para a determinação da concentração de íons na solução final, a gente tem que somar a quantidade de íons cloreto em cada uma das soluções, sendo que é 0,01 mols referente à solução de KCl, e mais 0,02 mols de cloreto na solução de cloreto de magnésio, ok? Isso resulta numa quantidade total de mols de íons cloreto em solução de 0,03 mols. Fazendo o cálculo de concentração, a gente tem que vai ser a razão entre o número de mols de cloreto e o volume de solução. Número de mols de cloreto 0,03, volume de solução 200 ml ou 0,2 litros. Nesse caso, a gente tem que representar por 0,2 litros para a concentração final ficar em mols por litro. Concluindo o cálculo, concentração molar de íons cloreto vai ser igual a 0,15 mols por litro. Isso equivale à alternativa E, ok? Mas vamos fazer o cálculo de solução. Então, basicamente, o magnésio que a gente tem é proveniente da segunda solução de cloreto de magnésio. A quantidade de íons magnésio é igual à quantidade de MgCl2 de cloreto de magnésio, porque a proporção é 1 para 1. Então, a gente vai ter 0,01 mols de magnésio em solução. Como só é proveniente da solução de cloreto de magnésio, essa é a quantidade que vai ter na solução final. Então, fazendo o cálculo, o número de mols de magnésio 2+ 0,01 dividido pelo volume da solução final, que é 0,2 litros. Concentração de íons magnésio 0,05 mol por litro, igual à concentração de íons potássio. E aí, novamente, só para reafirmar a alternativa E como... Então, vamos entrar agora no último tópico dentro desse conteúdo, que é a titulação ácido-base. Então, ela usa como princípio as reações ácido-base, ok? Então, quando a gente tem um ácido que reage com uma base, numa neutralização total, a gente vai formar sal e água. Para ser uma neutralização total, a quantidade de íons H+ tem que ser igual à quantidade de íons OH- dos reagentes, ok? Então, no caso aqui, como exemplo, uma solução de neutralização do hidróxido de potássio com HCl. Nessa situação, a gente tem que o hidróxido de potássio é uma monobase, só tem um hidróxido,
e o HCl é um ácido monoprótico, com apenas um H+. Então, a proporção da reação é 1:1. Então, se a gente mantém essa proporção estequiométrica, como apresentado para essa reação, a gente vai ter a situação de neutralização total, porque a gente tem íons OH- igual a íons H+, formando, na sua totalidade, água. Essas reações elas podem ser utilizadas para determinar a concentração de soluções, através do procedimento de titulação, que é a determinação de concentração a partir de uma reação. No caso da titulação, a gente sempre vai trabalhar com duas soluções. Na titulação ácido-base, uma solução vai ser de um ácido, a outra solução é de uma base. No caso aqui, a solução de concentração desconhecida, que é a que a gente quer determinar, é uma solução de NaOH. A gente pega uma alíquota de volume conhecido dessa solução, nesse caso 20 ml, ok? E a gente passa ela para um Erlenmeyer. Além disso, a gente adiciona o que a gente chama de indicador ácido-base, que nesse caso vai ser a fenolftaleína. Então, supondo que no laboratório a gente tem essa solução de hidróxido de sódio de concentração desconhecida, a gente precisa de um volume da alíquota que é conhecido, e o indicador ácido-base ele vai ser um composto que muda de coloração dependendo do pH do meio. No caso da fenolftaleína, em pH básico ela tem essa coloração rósea, e em meio ácido ela é incolor. Então, dentro do Erlenmeyer eu vou ter a minha solução titulada, e na bureta eu vou ter a solução titulante, que eu vou adicionar até que a reação seja completa. Então, nesse caso é o HCl de concentração molar 0,5 mol por litro. Por enquanto, a gente não iniciou a titulação, então a gente não sabe o volume gasto dessa solução. A reação que vai acontecer dentro do Erlenmeyer com a adição do HCl vai ser HCl mais hidróxido de sódio produzindo cloreto de sódio mais água, ok? Então, a gente vai adicionar o HCl no Erlenmeyer através da bureta e a gente consegue manter a agitação do Erlenmeyer. Por isso que a gente utiliza essa vidraria. A reação de neutralização ela vai terminar quando a quantidade de OH- é igual à quantidade de H+. Então, o número de mols de H+ igual ao número de mols de OH-. A gente chama esse ponto final da reação de ponto de equivalência, ok? Então, no caso do NaOH, que a gente tem um hidróxido e um H+, na base e no ácido respectivamente, a proporção de NaOH para HCl para ter essa neutralização total é 1:1. O número de mols de NaOH é igual ao número de mols de HCl. A gente pode observar esse ponto de equivalência para parar de adicionar o titulante e determinar a quantidade dele que foi adicionado. Essa é a função do indicador ácido-base. O ponto de equivalência ele vai poder ser observado quando tiver a mudança de coloração do indicador, se a gente escolher ele de maneira apropriada. Por exemplo, a fenolftaleína ela tem a mudança de coloração em pH 7. Então, a partir do momento que eu adiciono um excesso de ácido, ela vai ficar transparente, eu não posso mais adicionar. E se eu tenho um leve excesso de base, ela vai ficar rosa. Então, o momento que acontece a mudança de coloração é onde a gente tem o ponto de viragem, que ele é um ponto muito próximo do ponto de equivalência, ok? Então, a gente chama de viragem do indicador, essa mudança de coloração. E é o que vai indicar pra gente que é o suficiente o que a gente adicionou do que estava na bureta. Então, se a gente analisar o que acontece ao longo da titulação, no início a gente tem um excesso muito grande de base na solução, ok? Então, a solução vai ficar bem rosa. À medida que a gente vai adicionando HCl, a gente vai diminuindo a concentração de OH- e a solução vai ficando um rosa mais claro, até que a gente atinge o ponto final quando o último tomzinho de rosa desaparece e a gente para, a gente não pode continuar adicionando. E aí a gente tem o ponto de viragem nessa última figura a nível macroscópico.
Nessa situação, a gente pode representar o que está acontecendo dentro da solução em termos de espécies, certo? Então, no início, antes de chegar à solução de HCl no Erlenmeyer, a gente tem a quantidade de íons sódio igual à quantidade de íons hidróxido em solução, que é só da dissociação do próprio NaOH. E a gente vai ter a coloração rosa bem intensa, que ele bota como vermelho, mas ela é bem rosa, ok? À medida que a gente vai adicionando o HCl, os íons sódio não mudam, mas a gente vai diminuindo a concentração de OH-, porque o OH+, que cai, reage com esse OH-, formando água. E sobra também em solução os íons cloreto. Essa coloração ainda vai ser rosa, mas ela vai cada vez ficando menos intensa à medida que a gente vai diminuindo a quantidade de íons hidróxido. Quando a gente chega no ponto de viragem, é a situação onde a quantidade de H+ adicionados é exatamente igual à quantidade de íons hidróxido que tinha em solução, então tudo vai ter se transformado em água e vai restar os íons cloreto e sódio em solução, que resultariam no sal cloreto de sódio. E esse seria o ponto de equivalência quando a solução acabou de ficar incolor. Então, botando aqui em palavras, o ponto de equivalência é o ponto em que toda a base foi neutralizada pelo ácido adicionado e vice-versa, a gente não tem excesso nem de um nem do outro. Assim como a gente pode ter no Erlenmeyer uma solução básica, a gente pode ter também uma solução ácida. A gente pode usar também a fenolftaleína como indicador, só que inicialmente a solução ela vai ser incolor, porque ela tem um excesso de íons H+. Na bureta a gente teria a base, que a gente vai adicionando até acontecer a neutralização. Quando pinga uma gota de base aqui, a gente vai observar que o pontinho onde essa gota caiu, ele vai adquirir a coloração rosa, porque por um instante a gente vai ter um excesso de íon hidróxido naquela posição, ok? Então, a fenolftaleína que está presente naquele espaço vai obter a coloração rosa. Mas à medida que a gente agita e homogeneiza essa solução, leva a reação total do hidróxido adicionado com os íons H+ em solução, ela volta a ficar incolor. Quando ela adquire uma coloração rosa permanente, que tem que ser bem fraquinha, na verdade mais fraca do que esse rosa apresentado, é que aconteceu a viragem do indicador e foi adicionado um hidróxido suficiente para neutralizar todo íon H+ que tinha em solução, e aí, da mesma forma a gente pode determinar a concentração. Então, para a gente é importante a parte dos cálculos, para poder determinar a concentração dessa solução de concentração desconhecida. Então, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Então, tem que lembrar que para qualquer titulação, para a gente o importante é o ponto de equivalência, que é quando o número de mols de H+ é igual ao número de mols de OH-. No caso, se a gente tiver uma reação de HCl com NaOH, a gente tem uma proporção 1:1. O número de mols de H+ vai ser igual ao número de mols de HCl, porque o HCl só tem um íon H+ na sua estrutura. E o número de mols de OH- vai ser igual ao número de mols de NaOH. Considerando isso, a gente pode estabelecer que o número de mols de HCl é igual ao número de mols de NaOH no ponto de equivalência. Não vai funcionar para toda a reação, vai depender da base do ácido em questão. Numa outra reação que a gente pode ter na titulação é entre o hidróxido de cálcio e o HCl. Agora as coisas acabam sendo um pouquinho diferentes. Continua sendo verdade que o número de mols de H+ tem que ser igual ao número de OH- para ter a neutralização total, porém a gente tem que, apesar do número de H+ ser igual ao número de HCl, número de mols de HCl, a gente não tem que o número de OH- é igual ao número de mols de hidróxido de cálcio. Isso porque o hidróxido de cálcio, ele tem duas hidroxilas, ok? Dois grupos hidróxidos, e por isso a concentração de NaOH é diferente da concentração dessa espécie. Então, já que em cada hidróxido de cálcio a gente tem 2 íons hidróxido, a quantidade total de um hidróxido vai ser 2 vezes a quantidade de hidróxido de cálcio, tá?
Então, mantendo a equivalência de que o número de mols de OH- é igual ao número de mols de H+, a gente vai ter a relação de que o número de mols de HCl vai ser igual a 2 vezes o número de mols de hidróxido de cálcio. E aí sim a gente mantém a igualdade, o número de mols de H+ é igual ao número de mols de OH-. Então, para poder generalizar o que a gente observou no slide anterior, a gente pode reescrever aquela fórmula que a gente tinha anteriormente, colocando apenas a multiplicação do número 1 na frente do número de mols de HCl, ok? Esse número 1, veja que coincide com o número de H+ na estrutura do HCl. Então, tem apenas um H+, então o número que multiplica é 1. No caso da parte da base, o 2 ele é igual à quantidade de OH- na estrutura da base. No hidróxido de cálcio, 2 hidroxilas, ok? Então, para manter a verdade de número de mols de H+ igual ao número de mols de H-, a gente pode ter essa equação generalizada, onde a gente multiplica o número de mols do ácido em questão vezes a quantidade de H+ ionizáveis da sua estrutura, tem que ser igual ao número de mols da base em questão, vezes o número de hidroxilas que existe na estrutura dessa base. Então, por fim, o interesse da titulação é determinar a concentração dessa solução, certo? Então, para a gente, é mais interessante a gente escrever toda essa função que a gente trabalhou utilizando a molaridade, a concentração molar, ao invés do número de mols. Então, a gente tem que a concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume, portanto, se a gente isolar o número de mols, a gente tem que é o produto da molaridade pelo volume utilizado da solução, ok? Então, reescrevendo essa equação, a gente pode substituir o número de mols pela relação massa, pelo produto massa-volume. Então, no lugar do número de mols de ácido, do ácido em questão, a gente vai usar molaridade do ácido vezes volume do ácido. E no lugar do número de mols da base, a gente vai utilizar a molaridade da base vezes o volume da base. Essas duas equações aqui é que vão ser importantes para a gente fazer os cálculos gerais de titulação, ok? Então, tudo que eu apresentei até agora era para chegar nessas duas equações que podem ser utilizadas para resolver as questões. Então, voltando lá para aquela situação inicial, onde a gente tinha solução de hidróxido de sódio com concentração desconhecida. Tinha sido pego um volume de base de 20 ml desse NaOH, de concentração desconhecida, e foi adicionado HCl com a bureta. Esse HCl tinha uma concentração de 0,5 mol por litro, certo? O que eu não tinha apresentado ainda no slide anterior é a situação que estava na bureta no final dessa titulação, quando a gente alcançou o ponto de viragem. Foi observado que, após a adição para consumir todo o OH- que tinha na solução, a gente chegou a um consumo de HCl de 30 ml, ok? Então, o volume gasto da solução de HCl é de 30 ml. Agora, usando aquela equação que relaciona a molaridade e o volume das soluções. Então, substituindo o número de mols de H+, o número de H+, que tem na estrutura do HCl. HCl monoprótico, um único H+. Então, 1. Vezes a sua concentração, 0,5 mol por litro. Vezes o volume gasto na titulação, 30 ml, como lido ali em cima na bureta. É igual ao número de OH- na estrutura do NaOH, então NaOH, uma única hidroxila, 1, e vezes a concentração dela, concentração molar, que é o que a gente quer saber, vezes o volume que foi usado para ser titulado. No caso, aqueles 20 ml que a gente pegou inicialmente, ok? Por que eu posso usar esse volume como ml e não precisa necessariamente ser litro? Porque a gente está usando o volume dos dois
lados. Então, o ml que eu tenho desse lado, ele vai se anular com o ml desse lado aqui. Então, eu posso trabalhar com 1 litro dos dois lados ou com ml dos dois lados, que essas unidades vão se cancelar. Então, isolando a molaridade da base, a gente vai ter o produto de 0,5 vezes 30, tudo isso dividido por 20, resultando numa concentração da base de 0,75 mol por litro, ok? Então, mais um exercício para fazer. Uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio foi titulada com HCl 0,1 mol por litro. Determinou-se que o volume da solução ácida do HCl necessário para atingir a viragem do indicador foi de 40 ml e ele quer que determine a concentração de hidróxido de cálcio expressa em mol. Então, para iniciar, a base é o hidróxido de cálcio e o ácido HCl. A questão pede a concentração da base, então MB, ok? Mais dados tirados da questão e do que a gente conhece sobre a estrutura. Número de mols de OH- da base, 2. A gente tem 2 hidróxidos dentro do hidróxido de potássio. Volume da alíquota ali de base, 25 ml tirado do enunciado. Molaridade, concentração molar, é o que a gente quer descobrir. HCl, número de H+ na estrutura, um único H+, um único hidrogênio ionizável. Volume, 40 ml, tirado do enunciado. Concentração molar, também tirada do enunciado, 0,1 mol por litro. Substituindo esses quantitativos na formulinha, a gente tem que o número de H+ vai ser 1, molaridade do ácido, concentração molar, 0,1 mol por litro, volume do ácido que foi adicionado, 40 ml. É igual ao número de hidróxidos da base, 2, vezes a molaridade da base, que é o que a gente quer descobrir, vezes 25 ml. Fazendo o produto do que está à esquerda dividido por 2 e dividido por 25, a gente vai ter que a concentração molar da base é de 0,08 mol por litro. Na necessidade de ler com calma essa questão e a resolução, pausem o vídeo e olhem certinho como é que ela foi. Essa última questão aqui, ela é mais qualitativa e de interpretação. Então, a gente tem uma ilustração com situações ao longo de uma titulação, ok? É uma titulação de hidróxido de sódio, então o titulado, que fica no Erlenmeyer, é hidróxido de sódio, e o titulante é o HCl, utilizando o indicador a fenolftalina. Por isso, a situação rosada quando a gente tem um excesso de OH- em solução. Então, na letra A, ele pede qual dos modelos se refere à situação inicial. Como a gente está titulando hidróxido de sódio, a solução inicial é aquela onde a gente tem equivalentes de Na+ e OH-, ok? Então, é a primeira situação, onde nada de HCl adicionado. Na B, ele pede qual deles se refere a uma situação durante a titulação, mas antes do ponto de equivalência. É o ponto onde alguma quantidade de H+ já foi adicionado, esse H+ reage com hidróxido, então já formou uma quantidade de água, e a gente já tem o Cl- em solução, só que a gente ainda tem OH-. Então, se a gente for observar, essa é a situação que acontece na figura. Na C, ele pede qual dos modelos é mais adequado para o ponto de equivalência. Então, o ponto de equivalência é quando o número de mols de H+ é igual ao número de mols de OH-, ou seja, não sobra nenhum dos dois em solução, porque eles formam água, ok? E a quantidade que a gente vai ter de OH- e de H+ é igual a 0 dentro da solução. A situação que representa isso é o... E aí, por último, ele pede um dos modelos não é a resposta dos itens anteriores, e ele pede ao que corresponderia esse modelo. Esse modelo corresponde à continuidade de adição de HCl após o ponto de viragem. Então, a gente tem que ter um excesso de HCl em solução. Então, a gente pode ver que a gente tem H+ agora sobrando lá dentro. Então, tem uma
solução ácida, que mantém incolor, mas que agora não está mais no ponto de equivalência. Então, sobre o conteúdo referente a esse tópico, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer contribuição, podem me encaminhar um e-mail. Obrigada.